Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre a minha história, né, no vegetarianismo e no veganismo. Eu acho importante eu me apresentar, né, mostrar como foi minha história, para vocês poderem compreender da onde eu falo. Eu comecei a ser vegetariana aos 14 anos de idade. 14 anos de idade foi a mesma época que eu me tornei Wicca, né? E como a Wicca tem um vínculo muito grande, né, com a natureza, porque os deuses são a natureza, então a adoração é com a natureza. Então eu comecei a pensar mais sobre a minha relação com a natureza, evidentemente, que é tudo, né? As plantas, os seres humanos, os animais, todo o planeta, todo o cosmos. Então comecei a ver os animais diferentes. E também foi uma época, 14 anos, né, que você tá conhecendo tudo, né? Você começa a pesquisar sobre tudo e quer conhecer, e eu descobri sobre vegetarianismo, né, e resolvi adotar, né? Não foi uma coisa, não tinha muita... Pra mim, assim, o que eu mais posso lembrar é em relação a isso, que foi a mesma época que eu comecei com a Wicca, então geralmente eu coloco esse vínculo. E também de estar, como quando eu descobri, né, que tinha pessoas que não comiam carne, então eu queria ver, né, o que era isso, como era isso, e pronto. Com 14 anos, comecei a parar de comer carne. Na verdade, é aquela história, né, que a maioria dos vegetarianos, hoje nem tanto, mas eu não tirei os frutos do mar, e o peixe era assim, eu não comia, mas se por acaso tivesse um canto que não tivesse, etc, né, mas não era uma coisa diária. Então foi assim. Aí com 17 anos, eu dei uma pausa, né? Eu costumo dizer que eu tinha um namorado que ele gostava muito de comer, a gente saía muito, mas enfim, eu dei uma pausa. O que foi essa pausa? Ah, voltei a comer carne? Não, eu não comia diariamente no almoço, nem nada, a não ser como, a carne crua, vamos dizer. Crua não, mas assim, sem elementos. Por exemplo, se fosse um estrogonofe, né? Então eu comia, mas não comia muito não. Mas assim, deixei, não dizia que era mais vegetariana, claro, é evidente, porque eventualmente eu comia. Então, pronto. E essa pausa, esse intervalo foi de 3 anos, dos 17 aos 20 anos. O que foi que aconteceu aos meus 20 anos? Eu estava pagando na universidade, na minha graduação de História, a disciplina Humanismo e Cidadania. E aí o professor, em uma das aulas, passou o vídeo A Carne é Fraca. Eu nunca tinha assistido, como eu falei, quando eu tornei vegetariana eu tinha 14 anos. 14 anos foi em 2001. Nem tinha ainda o vídeo da carne é fraca. Então, quando ele passou esse vídeo, né, ele passou o vídeo todo, automaticamente, quando acabou, eu vou voltar a ser vegetariana. Claro, eu não posso ser conivente com essa tortura enorme que os animais passam, né? Então, aí eu quero focar na palavra, né? Que o que pra mim era o pior era isso, a tortura, né? As condições péssimas. Então sempre quando uma pessoa vinha me perguntar porque eu era vegetariana, eu falava, porque eu não concordo com a tortura que os animais passam. Eu não sei de onde é que foi tirado, então eu não como e pronto. Né? Algumas pessoas falavam, se você fosse um animal que foi tratado bem assim, mas eu não sei de onde é que veio, então eu prefiro cortar. Mas era a mesma coisa. O peixe, assim, se não tivesse uma coisa bem... E os frutos do mar continuavam. Não diariamente nem nada, mas aquela coisa, a acarajé com o camarão. E aí, passou-se, né, 20 anos... Em 2014... Não, então, em 2000, eu acho que foi 2013... Eu tinha... Em 2013 eu tinha 26 anos. Por acaso,
no Facebook, alguém compartilhou, não sei. Aí eu vi um vídeo no YouTube, um vídeo de comédia, mais crítico, criticando o que ele chamou, o comediante que fez o vídeo, chamou as vegetarianas hipócritas. E aí o vídeo era ele falando, né, dos vários elementos na vida de uma pessoa, né, que você utiliza, que você come, que você usa, né, que veio do processo, é derivado, né, da tortura e da morte animal. E eu não tinha consciência disso. Né? Então, por exemplo, eu não comia carne, mas usava sapato de couro. Eu tinha a bota, né? Mas eu não tinha feito essa ligação. Eu realmente não tinha feito essa ligação. Né? Então, não comia carne, mas tomava leite. Né? E as vacas leiteiras, né? Boa parte das vacas leiteiras vão ser mortas, mas e tem toda a questão, né? Que quando a gente for falar especificamente disso, eu falo mais detalhado do processo torturante da retirada do leite, etc. Mas então ele mostrou, né? Então os derivados, leite, ovo, mel, né? Na alimentação, o couro, a lã, né? Da ovelha, a seda, né? Do bichinho da seda, e por aí vai, várias coisas, né? Que eu nunca tinha me questionado. E aí eu, caralho. E aí eu, poxa, eu sou uma vegetariana hipócrita. Eu não vou ser mais. Mas agora que eu descobri, eu não vou ser mais. E aí tinha um vídeo respondendo a esse vídeo, que foi o vídeo do Robson de Souza, daqui de Recife. E aí eu assisti o vídeo resposta, que era ele falando, né, que o vegetarianismo era uma fase para o veganismo. Foi aí que eu descobri o veganismo. Que era uma fase para o veganismo, que, assim, era problemático quanto as pessoas permaneciam muito tempo no vegetarianismo, tendo conhecimento do veganismo, né, mas por preguiça, etc, etc, não se tornam, mas é uma fase, né, que nem todo mundo consegue diretamente para o veganismo. Mas aí, então, ele explicou, né, falou bem direitinho, e assim, caramba, eu vou me tornar vegana. Então, assim, eu tenho que me tornar vegana e eu vou. E foi assim, eu não tive não fiquei com nenhum pé atrás, nem nada, assim. Ficou minha meta de vida. Até me emociono, né, falando. E eu vou me tornar vegana porque eu não posso estar sendo conivente com tudo isso aí que tá acontecendo. Aí por volta de um ano depois eu me tornei vegana. Nesse um ano eu fiquei estudando bastante, né, sobre nutrientes, né, sobre como até fazer comida, né, que eu era zero, assim, até de fazer comida, os substitutos, né, tudo o que a gente tem que saber, né, para poder ter a vida consciente, saber o que você está usando. Então, saber o que era carmim, o que era cochonila, né, o que é lanolina, tutano, todos esses nomezinhos que eu já conhecia por conta dos shampoos, das maquiagens, mas não sabia o que era. E eu tinha que saber agora para poder, quando fosse comprar o produto, ou seja, não comprá-la, no caso, né, e na alimentação também, e vários outros fatores da vida, desde aí não ir mais ao zoológico, né, porque eles aprisionam lá os animais e etc. Então eu cheguei aí em fazer um cursinho não, né, um dia de uma menina veio de João Pessoa para dar uma aula de comida vegana para festinha. Aí, no dia 13 de fevereiro de 2014, eu disse, hoje no caso, no dia anterior, ou foi no dia mesmo que eu disse, hoje eu vou começar a ser vegana.
Tudo que eu comprei a partir daqui, de hoje, vai ser vegano. E tudo que eu consumir, evidentemente. E aí eu comecei, 13 de fevereiro de 2014 é a minha data quando eu comecei a me tornar vegana. No iniciozinho, tem uma história interessante, que eu digo que o que eu mais senti falta, vamos dizer assim, foi o milkshake e o pão de queijo. Coisas que eu achava muito gostosas, né? Eu falo achava porque eu posso comer os dois hoje em dia veganos e são deliciosos também. Mas assim, porque minha mãe é mineira, né? Então ela tinha aquela coisa do pão de queijo e eu também gostava muito. E aí ela já sabia que eu não comia mais. Na verdade, nem sei se ela tinha se ligado assim, mas eu disse, ela deixou o pão de queijo lá, o Karina vai comer ou não. Aí numa outra vez ela subiu lá no meu quarto, que era no primeiro andar. Karina, tem pão de queijo lá. Eu já disse que eu não como. Mas aí eu fiquei lá em cima na vontade. E eu tava com fome. O maior problema é quando você tá com fome. Que quando você tá cheio, você não fica pensando em comida, né? Aí eu fiquei pensando no pão de queijo, E aí eu pensei, eu não vou ficar querendo, né? Eu tenho, e não fazer, como é que fala assim? Você tem que deixar de desejar aquilo. Né? Não é pra você ser vegano ficar querendo fazer a coisa. Né? O ideal é você deixar de desejar. E aí você vai trabalhando sua cabeça, né? Sua consciência, né? Ter seu autoconhecimento. E aí eu disse, eu vou fazer assim, eu vou descer lá. Vou comer o pão de queijo. E aquele vai ser meu último. Né? Então fui lá, comi, pronto. Esse é meu último. Ela fez novamente isso de ir lá falar que tinha pão de queijo. Eu passei pelo pão de queijo e não quis. Porque justamente eu trabalhei na minha consciência de que não fazia mais parte, aquilo não era mais comida. O melhor termo, assim, a melhor palavra é essa. Aquilo não é mais comida. Pronto. E eu parei de querer pão de queijo e já fiz pão de beijo, que a gente chama, né? Que é o pão de queijo vegano. É uma delícia, não sinto falta de jeito nenhum. Sim, então a historinha que eu tenho interessante do início é esse. No meu aniversário 30 de março, eu já fiz meu aniversário todo vegano com a ajuda da minha amiga, que se tornou depois, posteriormente, vegana. Que ainda bem que ela teve intolerância à lactose. Gostei muito, fiquei muito feliz. E aí eu apresentei ela ao veganismo e por aí vai, não vou falar dos outros não. E aí pronto, essa é uma introdução para vocês saberem um pouquinho, né, da minha história, né, para depois eu falar, detalhar, né, cada ponto, né, para vocês entenderem o que é o veganismo. É isso. Obrigada, gente. A gente se vê em outros vídeos.